Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão de Biologia. Professor aqui do Educa PE TV, e assim, é um prazer estar recebendo tu aqui em mais uma aula, e já vou adiantando. Hoje, aula importantíssima, tá? Porque hoje a gente vai falar uma parte do capítulo que mais apareceu nas provas de Biologia do Enem de todos os tempos, que é a parte de Ecologia. Lembra que quando a gente fala de Biologia e fala de Enem, a gente lembra logo de Ecologia. E tem uma parte de ecologia que é importantíssima. Você não pode chegar no Enem sem saber trabalhar com isso, que é a parte de cadeia alimentar ou cadeia trófica, tá? E eu juro que a gente vai fazer assim. Primeiro você vai prestar muita atenção aqui no Tubarão. Eu sou muito mais bonito que teu caderno. Depois eu juro que em cada quadro eu deixo tu tirar um print. Mas primeiro você vai ter que entender. Porque se você entende, até para copiar fica mais rápido. Então assim... Antes da gente começar, eu só peço que vocês sempre compartilhem esse projeto, tá? Eu quero agradecer muito a participação de todo mundo nesse projeto. Eu quero agradecer muito a galera de Caruaru, o pessoal de Petrolina, a galera de Afrânio. Logo, logo a gente vai estar aí em Afrânio, tá? E assim, continue compartilhando esse projeto. Continue mandando para todo mundo. Se inscreva aqui no canal da Educa PE TV, dê um like, deixe um comentário, porque aumenta muito o nosso engajamento. E assim, vocês fazendo isso, o projeto fica mais forte. E esse projeto ficando mais forte, a gente consegue gravar mais aulas para vocês, tá? E a gente vai passar aqui, a gente vai junto com vocês até o seriado 2, o seriado 1, o seriado 3. Então, eu preciso que a gente consiga fortalecer esse projeto, tá? Então, ajuda a galera aqui do Educa PE TV, ajuda a galera do Prepara Enem. Mas, pra gente não enrolar muito, bota aí meu quadro aí, Betão, por favor. Pronto, como eu disse a vocês, hoje a gente vai ver essa parte de cadeia alimentar ou cadeia trófica. Aí o que é que acontece? Olha, quando a gente trabalha com essa coisa de cadeia alimentar ou cadeia trófica, eu vou botar aqui. A primeira coisa que vocês vão ter que lembrar é uma coisa que a gente vai chamar de níveis tróficos. A primeira coisa que vocês vão ter que dar conta são os níveis tróficos. Não tem como estudar cadeia alimentar, não tem como estudar cadeia trófica sem saber níveis tróficos. Você pode dizer assim, Tubarão, mas o que é um nível trófico? Olha, quando você trabalha com essas coisas de níveis tróficos ou nível trófico, o primeiro detalhe dessa história é que você vai dizer que aqui é um conjunto, você vai dizer que isso aqui é um conjunto, presta atenção, de indivíduos. Isso aqui vai ser um conjunto, de indivíduos que apresentam, cuidado com isso aqui, é um conjunto de indivíduos, que apresentam o mesmo hábito alimentar. Apresentam o mesmo hábito alimentar. Esses caras, eles vão ter o mesmo hábito alimentar. Ou seja, é como se você estivesse trabalhando com um meio e você fosse separar os indivíduos daquele meio por hábito. Por exemplo, Tubarão, dá um exemplo. A tua sala de aula. Imagina que tu vai chegar na tua sala e tu vai dividir a tua sala em grupos, de acordo com a preferência alimentar de cada grupo. É como se você chegasse na hora do almoço lá e você fosse separar a sua sala de acordo com a preferência alimentar. Quando você conseguir separar a sua sala em grupos, de acordo com a preferência alimentar, sem querer, você ia estar dividindo a sua sala em níveis tróficos, que é o que a gente traz para o ambiente. Quando a gente está estudando os seres vivos no ambiente, quando a gente está estudando os seres vivos numa cadeia alimentar, numa teia alimentar, a gente divide os caras em níveis tróficos. E esses níveis é uma divisão que a gente vai levar em consideração o hábito alimentar. Agora, qual é a ideia? Então, se eu vou ter níveis, significa que tem tipos, Andrei. Tem. A gente vai ter uma classificação dos níveis tróficos. A gente vai ter tipos de níveis tróficos. Mas aí, Betão, bota meu quadro aí, por favor. Aí a gente vai fazer assim. Quando a gente trabalha com esses níveis tróficos, eu preciso que vocês tomem cuidado com uma classificação. Eu vou ter uma classificação. A gente vai fazer assim, Quando a gente trabalha com a classificação, a gente vai classificar os seguintes níveis. Presta atenção. Eu tenho assim, Eu vou ter um que é o primeiro nível. Eu vou ter um que é o segundo nível. Eu vou ter um que é o terceiro nível. Eu vou ter, o quarto nível trófico.
eu vou ter o quinto nível trófico, preste atenção, e a gente vai ter o último, ó, que é o sexto nível trófico. Então, quando a gente trabalha com a cadeia alimentar, a gente vai trabalhar distribuindo em até 6 níveis. Agora que fique bem claro, tá? Cada nível vai ser um grupo. Aí presta atenção no quadro. Olhe, sempre, isso não muda, tá? Sempre o primeiro nível trófico, presta atenção. O primeiro nível trófico sempre vai ter que ser os seres produtores. Ó, o primeiro nível são os seres produtores. Lembrando que quando você diz que um ser vivo é produtor, é porque ele consegue produzir o seu próprio alimento. É aqueles caras que na biologia a gente chama de autótrofos, autotróficos, porque eles conseguem produzir o seu próprio alimento. E o principal exemplo deles são as plantas. Os principais exemplos desses seres produtores que a gente tem no ambiente são as plantas, porque planta faz fotossíntese. E através da fotossíntese ela consegue produzir a sua comida. Então, veja, o primeiro nível trófico sempre será os produtores, sempre. Aí, a partir do segundo nível, você vai fazer a distribuição dos consumidores. Aí, olha para cá. O segundo nível, você vai ter o consumidor que a gente chama de consumidor primário. Esse C é de consumidor, tá? Depois eu vou ter o terceiro nível, que vai ser o consumidor secundário. A gente vai ter o consumidor secundário. Depois eu vou ter o quarto nível, que é o consumidor terciário. E depois eu vou ter o quinto nível, que é o consumidor quaternário. Que é o consumidor quaternário. Então a gente vai ter assim, primário, secundário, terciário e quaternário. Até o quinto nível. Aí você pode dizer assim, Andrei, faltou o sexto. Eu sei. O sexto nível trófico, você sempre vai encaixar, veja, sempre, você vai encaixar os decompositores, que são aqueles caras que se alimentam de restos orgânicos. Sempre a gente vai ter os decompositores. Então veja, quando a gente distribui o danado dos níveis tróficos, vai ser até 6. Veja, até 6. O primeiro sempre será os produtores. Sempre. Primeiro nível trófico. Ô, Andrei, isso é uma obrigatoriedade? É, monstro. É obrigado. Mas eu queria fazer diferente. Não pode. O primeiro nível sempre será os produtores. Depois do primeiro, você vai distribuir os consumidores. Primário, secundário, terciário, quaternário. Aí vai até o quinto nível. O último nível trófico, que é o sexto, será os decompositores. Agora, olhe. Qual é uma casca de banana que muita gente pode cair nessas provas? O danado decompositor, ele não é obrigatoriamente o sexto nível. Ele é obrigatoriamente o último nível. Ponto. Você pode dizer, mas o sexto não é o último? Veja, o sexto é o último se na cadeia alimentar você usar 4 consumidores. Se na cadeia alimentar você tiver primário, secundário, terciário e quaternário, aí beleza, você vai até o sexto nível. Mas cuidado que tem cadeia alimentar que só vai ter 3 consumidores. Tem exemplos de cadeia alimentar que só tem 2 consumidores. Você pode montar uma cadeia alimentar só com 1 consumidor. Então, quando você diminui o número de consumidores, o último nível sobe 1. Porque, por exemplo, imagine que o exemplo que eu vou dar a vocês tenha 3 consumidores. Se você tiver 3 consumidores, você só vai até o quarto nível. Então, o último nível é o quinto. O último nível é o quinto. Então, o decompositor sobe para o quinto. Eu estou avisando isso porque tem muita gente que vai para a prova pensando assim, não, o danado decompositor sempre vai ser o sexto. Não é que ele é o sexto, ele é o último. Não é que ele é o sexto, ele é o último. E esse último vai variar de acordo com o número de consumidores, porque não é obrigado ter 4. O máximo são 4, mas não é obrigado ter os 4. Pode ter 3, pode ter 2, pode ter 1. E se você variar com o número de consumidores, o danado do decompositor vai subindo o nível. E outra coisa que não pode mudar, produtor sempre é o primeiro nível. Sempre. Beleza? Tranquilo? Então, ó, 2 segundos para você tirar um print desse quadro. Tu bota para mim aí, Betão. 2 segundos.
1, 2. Printou? Pronto. Aí, a partir de agora, eu preciso falar para vocês, sobre a danada da cadeia alimentar. Aí vocês tomem cuidado que a cadeia alimentar, nessas provas de vestibular que vocês vão fazer, essa cadeia alimentar, ela pode ser chamada de cadeia alimentar ou cadeia trófica, tá? Cuidado que ela pode ser chamada de cadeia alimentar ou cadeia trófica. Qual é a ideia? Quando você pega essa cadeia alimentar ou cadeia trófica, se você quiser arrumar uma definição bonita para ela deixar tudo bonitinho, eu preciso que vocês tomem cuidado que isso aqui, nada mais é do que uma sequência V. Isso aqui é uma sequência linear. Isso é uma sequência linear onde um ser vivo, onde um ser vivo serve, preste atenção, de alimento para outro. Um ser vivo serve de alimento para outro. Aí você pode dizer assim, tu pode me dar um exemplo, Tubarão? Agorinha, vê. Eu vou botar um exemplo aqui. Exemplo de cadeia. Primeiro olha, tá? Depois copia. Exemplo. Eu vou fazer uma cadeia bem simples, tá? Eu vou fazer uma cadeia bem simples, mas a gente vai ter assim, Vê como é que eu vou montar. Eu vou botar tudo começando a partir de plantas. Eu vou botar aqui uma plantinha. Vê, eu vou botar aqui uma planta. Aí eu vou te dizer que essa planta, preste atenção, ela vai servir de alimento, Essa planta, ela vai servir de alimento, vamos dizer, para um inseto. Esse inseto, ele vai servir de alimento para um sapo. Ele vai servir de alimento para um sapo. Olha o que eu disse a vocês na primeira parte dessa aula. Eu só vou usar 2 consumidores. 2. E todo mundo, veja, todo mundo vai produzir resto. Aí eu vou interligar todo mundo, Todo mundo vai produzir restos para os decompositores, que nesse caso aqui, eu vou chamar de bactérias. Aí eu vou colocar aqui, os decompositores, que são bactérias, olhe, ou fungos. Aí deixa logo eu chamar a atenção. Não me arrume outro ser vivo para ser decompositor, tá? Decompositor só pode ser ou bactérias, que nem são todas as bactérias, tá? São algumas bactérias que são decompositoras, ou fungos, ou bactérias ou fungos, pelo amor de Deus. Não me arrumem outro ser vivo. Não me arrumem outro, tá? Bota aí, Betão, de novo no quadro. Aí assim, quando você pega essa cadeia, o que é que eu preciso que vocês saibam para trabalhar com ela? Primeiro você vai ter que descobrir quem é produtor, quem é consumidor e os níveis tróficos. É a primeira coisa. Então bora lá. A gente tem assim, vocês sabem que a danada da planta, a planta nesse meu exemplo aqui, claro que ela vai ser o produtor. Ela vai ser o produtor. Se a planta serve de alimento para o inseto, então o inseto, ele vai ser o consumidor primário. Ou o que a gente chama de primeira ordem. Não tem problema. Sendo que o inseto serve de alimento para o sapo, monstro. Então, o danado do sapo, ele vai ser o consumidor secundário ou segunda ordem. E todo mundo produz resto. E os restos estão indo para as bactérias e fungos. E eu acabei de dizer a vocês que as bactérias e os fungos, elas vão entrar na minha cadeia como os seres decompositores. Aí, olhe, depois que eu descubro quem é produtor, quem é consumidor e quem é decompositor, joga os níveis tróficos. Joga os níveis tróficos, porque aí tu não erra questão nenhuma. Aí, bora lá. Como assim jogar os níveis tróficos? Olha pra mim, monstro, que tu não vai errar isso mais nunca. Eu acabei de dizer no começo, o produtor, repete comigo aí, o produtor é qual nível? O produtor é qual nível? Olha pra mim, qual nível? Primeiro. Ei, o produtor é que nível? Isso, primeiro. Bota aí, Betão, pra mim. Então, sempre o produtor vai ser o primeiro nível trófico. Primeiro NT. Primeiro nível trófico. Depois que você coloca o produtor como primeiro nível, porque é uma regra,
vai enumerando os outros. Vai colocando os outros. Bota aí, Betão, por favor. Aí, o consumidor primário, ó, ele vai ser o segundo nível trófico, NT nível trófico, e o consumidor secundário, ó, vai ser o terceiro nível trófico, ou seja, o terceiro NT. E as bactérias e os fungos, que são os decompositores, eles serão o último. Aí sabe onde é que a galera erra? A galera ia chegar nisso aí e botar assim, não, bactéria e fungo, nesse exemplo que o tubarão está fazendo aí, é o sexto nível. Não é o sexto nível. Ele não pode ser o sexto. Tu não pode pular de 3 para 6. Tu tem que lembrar que os decompositores, eles são os últimos. E o último nível vai depender do número de consumidores. Se eu só usei 2 consumidores e a gente parou no terceiro nível nos consumidores, aí quando a gente vai para os decompositores, ó como é que fica bonitinho. Os decompositores vão ser o quarto nível trófico, porque eles são o último nível trófico desse exemplo. Aí assim, vocês vão ter que trabalhar com as cadeias do jeito que está aparecendo aí no quadro, do jeito que eu fiz aí. Primeiro você coloca, você vai olhar a cadeia que o Enem vai te dar, e o Enem adora fazer questões de cadeia, e depois você vai descobrir quem é produtor, quem é consumidor, quem é decompositor. E depois que você descobre quem é todo mundo, bota o nível trófico de todo mundo. Porque as perguntas que eles vão fazer para vocês é em cima dessa numeração dos níveis tróficos. Aí você pode dizer assim, tá, Tubarão, acabou? De jeito nenhum. O que é que o Enem vai cobrar de vocês? Tira um print desse quadro, 2 segundos. 2 segundos para tirar um print. 2 segundos. 1, 2. Tirou. Pronto. Que aí o que é que vai acontecer? A partir daqui, eu vou colocar uma observaçãozinha aqui, que é a partir daqui que a gente vai trabalhar 2 coisas. Prestem atenção. Deixa eu botar o se liga aqui. Você bota esse se liga no caderno de vocês bem bonitinho. Ó, que é o se liga do tubarão. Bota aí. E a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vê. Quando a gente pega isso aqui, eu preciso que vocês saibam assim, ó. Dentro dessas cadeias, eles sempre vão cobrar de vocês 2 distribuições. Olha, eu preciso que vocês saibam nessas cadeias, ó, a distribuição, vê, a distribuição de energia. Eu preciso que vocês saibam a distribuição de energia e substâncias tóxicas. São as 2 coisas que eles vão cobrar de vocês e o Enem adora cobrar isso. Distribuição de substâncias tóxicas que pode acontecer numa cadeia. Primeiro detalhe, como é que eu vou precisar que vocês saibam isso? O Enem sempre vai jogar números, tá? Ele pode botar números que aí eu acho que até a questão fica mais bonita. Mas você sabendo distribuir, sabendo a regra, você não erra. A gente vai dizer assim, toda vez que a distribuição for distribuição de energia, toda vez que a distribuição for distribuição de energia, você vai dizer que o nível energético ao longo da cadeia alimentar, ele vai diminuir. Você vai dizer que esse nível de energético, ele sofre uma diminuição. Você vai ter uma diminuição gradativa. André, o que é que eu tô dizendo? O que é que tu tá querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer o seguinte, Betão, bota na tela. Eu tô querendo dizer o seguinte, quem vai ter a maior quantidade de energia numa cadeia alimentar sempre é o primeiro nível trófico. Quem é o primeiro nível trófico? São os produtores. E por que eles vão ter a maior quantidade de energia? Porque é eles que produzem energia. É só tu lembrar que a danada da planta, ela faz fotossíntese. Quando você diz que a plantinha faz fotossíntese, ela absorve energia luminosa. Tu sabe mais física do que eu, monstro. Energia luminosa é uma energia física. E o que mantém a gente vivo é a energia química. Aí sabe o que é que o produtor faz? Ele absorve energia física e ele transforma a energia física em energia química quando ele faz a fotossíntese. Então, como é que nós, meros consumidores, vamos ter mais energia do que quem produz ela? Não tem como, meu filho. Então, você vai dizer que da cadeia alimentar, sempre quem vai ter o maior nível energético é o primeiro nível trófico. Por que é o primeiro? Porque ele produz, monstro. Ei, menina, ele produz. Aí o que acontece? Quando você pega a cadeia e você vai...
um serve de alimento para outro, um serve de alimento para outro, quando você vai passando de um nível trófico para outro, essa energia ela vai diminuindo. Sabe por quê? Porque de um nível trófico para outro, você só passa mais ou menos 10% de energia. Então, por exemplo, quando o consumidor primário se alimenta do produtor, ele só consegue absorver 10% da energia do produtor. Quando o consumidor secundário se alimenta do primário, ele só consegue tirar do primário 10% de energia. Então, ó, isso indica que ao longo da cadeia alimentar, a energia diminui gradativamente. Então, sempre que vocês forem cobrados de distribuição de energia, ou mais bonito, fluxo de energia, o fluxo de energia você sempre vai diminuir. Beleza? Agora, e se for substância tóxica? Ó, Betão, bota o quadro aí. Se a substância for tóxica, vê. Se a substância for tóxica, você vai dizer que a distribuição da substância tóxica não diminui. Aqui, ó, você vai ter um aumento gradativo. Ó, aqui eu vou ter um aumento gradativo. Eu vou ter um aumento. E um detalhe, esse aumento no passar da cadeia alimentar é um fenômeno que vocês vão marcar. Esse aumentozinho aqui, ó, ele vai gerar um fenômeno. E o fenômeno que vai aparecer no Enem, a diminuição não, tá? Mas o aumento você tem um fenômeno. Isso aqui é o que vocês vão chamar, ó, de biomagnificação. Isso aqui é o que a gente chama de biomagnificação trófica. A biomagnificação trófica nada mais é do que o aumento da substância tóxica ao longo de uma cadeia alimentar. Então traz para mim. É só tu imaginar assim. Veja que imagine que você tem uma plantação. Aí você vai jogar um agrotóxico. É uma substância química, você vai botar um agrotóxico. Imagine que na sua plantação, olha para mim, não pode piscar agora não, porque senão vai voar. Olha para mim. Imagine que na sua plantação você tem 50 plantas. Quando você joga agrotóxico nas 50 plantas, imaginem que cada planta vai absorver 1 X de agrotóxico. Cada planta vai absorver 1 X. Mas aí vem um danado de um inseto e ataca a tua plantação. Aí imagina que esse inseto vai dizer assim, eu estou até de regime, eu só vou comer 5 plantas. Imagine que um inseto, ele come 5 plantas. Cada planta absorveu quanto de agrotóxico? 1 X. Aí tu sabe o que é que acontece? Quando o inseto come as 5 plantas, ele não vai perder um tiquinho de agrotóxico. Então, ele vai conseguir bioacumular no corpo dele. A gente chama acumular, mas aí na biologia fica mais bonitinho. A gente chama de bioacumular. Ele vai bioacumular no corpo dele 5x de agrotóxico. Por que 5? Porque ele comeu 5 plantas. Cada planta tinha 1 X. Então, quando ele come as 5 plantas, ele não vai perder um pingo da substância química. Então, ele vai bioacumular 5x. Aí vê, no primeiro nível trófico, cada plantinha só tinha 1 X. No segundo nível trófico, o inseto agora já tem quanto? 5. Já aumentou. Por isso que você diz que quando é substância tóxica, que ela vai passeando na cadeia, ei, monstro, quando ela passeia na cadeia, ela não diminui, ela aumenta. Você tem um aumento da quantidade. Aí a gente chama esse aumento ocasionado por causa de uma bioacumulação, você chama esse aumento de biomagnificação, tá? Só para vocês terem uma ideia, Betão, bota aí no quadro de novo, rapidinho. Ó, imagine que é essa cadeia que está aparecendo para vocês. Aí eu perguntasse assim para vocês, quem é o organismo que tem mais energia? A planta. Quem é o organismo que tem menos energia? O sapo. Lembrem que os decompositores não entram nessas contas, tá? Lembrem que se for energia, diminui. Então quem é que tem mais energia? É o primeiro nível trófico, a planta. Quem é que tem menos energia? É o último nível trófico, é o último consumidor, é o sapo. Agora, e se for substância tóxica? Se for substância tóxica, inverte.
Quem é que tem menos substância tóxica? A planta, que é o primeiro nível. Quem é que vai ter mais substância tóxica? O sapo, que é o último nível, que ele sai acumulando de todo mundo. Então ele vai ser o último nível. Se liguem que você tem essa inversão, beleza? Betão, traz pra mim. E com isso, ó, a gente fecha essa aula de cadeia alimentar. Já vou adiantando, com essa aula aqui e os materiais do Educa PE TV, eu duvido tu errar uma questão de cadeia alimentar no Enem. Ou, na verdade, em vestibular nenhum tu erra a questão mais disso, tá? E assim, não esquece de acompanhar a gente. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Instagram, @AndreiBio, pode me seguir lá, mandar as dúvidas pra lá, ou no meu canal no YouTube, tá? No Biologia com Tubarão. Biologia no Tubarão também é o meu canal aqui no YouTube, também vai te ajudar bastante nessas provas, tá? E um detalhe, agora o mais importante, distribui esse projeto para os amigos, porque eu quero ver todo mundo aqui nas aulas do Tubarão, no Educa PE TV, nas próximas aulas, tá? Então, beijo no coração de vocês, valeu!